Prezados amigos da filosofia Caminho Nobre, hoje o nosso tema é a importância de compreender o fluir da vida. Eu vou contar aqui uma pequena história que eu retirei de um texto que está no site Caminho Nobre, caminhonobre.com.br. O nome desse texto é O Esforço Mínimo Está em Fazer Bem Feito. Eu convido vocês a, depois de assistir esse vídeo, ir lá e ler o texto. Quando nós analisamos a vida, a gente tem que entendê-la dentro de um fluir. A vida, ela tem um fluxo. Entender o fluir é entender o movimento da vida. É entender da onde saiu, para onde ela vai. Esta forma de perceber a vida sempre em movimento é fundamental para a gente entender quais são os nossos passos, tanto no nosso desenvolvimento pessoal quanto espiritual. Existiu um homem, tá? Essa aqui é uma história real, que tinha um sonho na vida dele, tinha um desejo, que era ter um pé de goiaba na tua casa. E esse homem foi lá, escolheu muito bem a árvore da qual ele faria a muda que ele iria plantar, para ter uma goiaba bem doce. Esse homem cuidou da terra, plantou a muda, jogou a água, tratou, e essa planta cresceu. Essa goiabeira cresceu e foi extremamente produtiva. Ela produzia goiaba quase que o ano inteiro e numa quantidade muito grande. Observe vocês, nesse exemplo simples, e aqui eu sempre vou dar exemplos simples, que existe um fluir. Ele plantou, cuidou, a goiabeira começou a produzir. E nesse fluir ele não controla tudo. E eu vou já te explicar. Ou seja, nesse caso, essa goiabeira era extremamente produtiva, produzia quase o ano inteiro e uma quantidade muito grande. Portanto, essa goiabeira produzia muito mais do que a família dele conseguia consumir. E o que acontecia com aquelas goiabas? Elas caíam no chão e ali atraía inseto, trazia cheiro, tinha que limpar. Então, o fluxo que se desenvolveu ali no começo, até aquele momento, o que era? Uma quantidade brutal de goiaba que não era aproveitada. Como na lei da natureza não existe paralisia, essas goiabas que estavam ali, que era um desejo de ter ali uma goiaba colhida no pé, se transformou em um trabalho, em problema. Aquilo que era para ser um prazer se transformou em desprazer. E qual é a grande questão que nós queremos dizer aqui? Que nesse fluxo da vida, essa pessoa ela tinha um desafio, que era o quê? O que eu faço com o momento presente? E o momento presente eu tenho goiaba, que se eu não colher essa goiaba e dar uma destinação para ela, se eu não compartilhar, essa goiaba vai se tornar um problema. Na realidade, teoricamente, o fluxo criou dois problemas para ela. Não sei se vocês entenderam. Ou a goiaba caía e apodrecia, ela tinha que colher, botar no lixo, tal. Ou ele colhia e aprendia a compartilhar. Tinha o movimento de compartilhar.
sei lá, para um vizinho, para um amigo, leva um dia num asilo. Mas a dinâmica da vida, ela sempre vai trazer um nível de trabalho, um nível de esforço, porque é através do movimento, da ação, da atitude, que a gente realmente aprende, realmente, primeiro, desenvolve as qualidades e habilidades, portanto, desenvolvimento pessoal, e segundo, e tão importante quanto, ali a gente cria uma sintonia interna, que é importantíssimo para o desenvolvimento espiritual. Então, vou explicar um pouco dessa sintonia. Quando ele escolhe o caminho 1, que é deixar a goiaba cair, apodrecer e tudo mais, o que ele está gerando? Ele está gerando desprazer dentro dele, insatisfação. Ele está gerando talvez um nível de desgosto, de ansiedade, de mal-estar dentro dele. Por quê? Porque ele não está aproveitando aquela situação. Ele não está gerando nada saudável, nada nobre dentro dele. Então a sintonia que ele vai ter vai ser com o quê? Com vibrações mais baixas, mais densas, a gente chama, para evitar o termo negativo em vibração, que é muito complicado, tá, gente? Veja só, quando essa pessoa faz uma escolha, e a gente sempre faz, não existe situação na vida sem escolha, porque a gente pode até escolher não fazer nada, mas é uma escolha. Essa pessoa junto vai estar gerando dentro dela, principalmente no nível vibracional dela, uma série de reações, de respostas, que a gente chama o quê? De sintonia. Na situação 2, ele vai gerar uma sintonia diferente. Qual que é essa sintonia? Ele vai olhar para a goiabeira e vai falar, vou compartilhar essa goiaba. Então ela já está entrando num fluxo mais elevado. Eu vou aproveitar. E aí ela vai se sintonizar, por exemplo, em fazer o bem, em ajudar, em colaborar. Então ela vai lá, colhe, bota num lugar e leva, por exemplo, num asilo. Ou tem um prazer de levar para um amigo, para um vizinho, para uma pessoa que precisa, para uma creche, onde com certeza esse alimento será aproveitado. Então ele está desenvolvendo no nível pessoal, tá? A capacidade de compartilhar, a boa vontade, uma série de qualidades aí, mas ele também está desenvolvendo uma sintonia. Então, primeiro, observa que o fluxo da vida, ele gera para a gente constantes desafios. Ou seja, ele plantou goiaba, ele poderia estar extremamente feliz porque tinha uma ótima goiabeira do lado dele. Mas para isso ele teria que desenvolver qualidades. A qualidade, no caso, de compartilhar. Este exemplo, que é muito simples, e aqui eu sempre vou usar exemplos simples, ele é importantíssimo para você entender toda e qualquer situação da sua vida. A vida é movimento, ela é um fluir constante. E grande parte desse fluir a gente não controla. A gente observa essa capacidade de observar o presente. Dentro desse fluir é fundamental, porque o nosso grande trabalho de desenvolvimento espiritual é entrar nesse fluir, participar desse fluir. Compartilhar é o mutualismo. E a partir do momento que a gente entra nesse fluir, a gente participa, a gente colabora desse fluir, nós aumentamos a nossa sintonia interna
com as vibrações mais elevadas. E quando a gente entra e permanece dentro de um padrão de vibrações elevadas, é que nós vamos manter e conseguir ter as experiências que vão aumentar a nossa conexão, seja com o plano espiritual, seja com o nosso próprio espírito, seja com essas vibrações elevadas que por si só trazem muita informação, muita sabedoria e muitas experiências elevadíssimas. Então você tem que observar isso em todos os momentos da sua vida. Não só naquilo que você planta, que é o exemplo que eu dei aqui da goiabeira, mas também naquilo que você simplesmente participa. Porque lembra, nós temos uma dinâmica vibracional, uma dinâmica individual e uma dinâmica grupal. A gente controla parte da dinâmica individual na vida. Então é muito fácil a gente entender isso daí, por exemplo, num quesito economia. Uma decisão, por exemplo, de um presidente da República vai impactar, vai gerar fluir na sua vida. Uma decisão de uma empresa, de um conjunto de decisões dentro de uma sociedade geram fluir onde a gente simplesmente entra, é como um rio que você está dentro. Por isso que a observação ela é fundamental, porque a partir dessa observação a gente vai perceber esse fluir acontecendo e a gente tem que participar desse fluir conscientemente. A gente tem que ajudar nesse fluir conscientemente. A gente tem que colaborar, a gente tem que criar através da nossa postura, que chama ser no mundo, na postura que nós estamos no mundo, nós temos que criar em nós vibrações muito elevadas. Porque a base da nossa existência, nós somos, entre aspas, máquinas transmissoras de vibrações. Nós captamos a vibração, tratamos ela e retransmitimos o tempo inteiro. Essa é uma função muito importante na nossa evolução espiritual. Para terminar, eu quero concluir essa pequena história que eu contei para vocês. Primeiro, convidando vocês para ler esse texto, O Esforço Mínimo Está em Fazer Bem Feito, que está no site Caminho Nobre, caminhonobre.com.br. Mas eu quero convidar vocês, principalmente, a começar a entender a vida de vocês enquanto fluxo. Você vai notar que a sua vida é composta de vários fluxos, onde somente uma parte desse fluir você controla. A outra parte você navega a favor, quando for coisa positiva, naturalmente, tá? Você entra, você engaja. Porque um dos erros do ser humano é achar que ele tem que fazer só o que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que está no focinho dele, que está na frente dele. E essa é a prioridade sempre. Nós podemos ter e devemos ter os nossos desejos. Isso é um recurso que Deus nos deu, mas tem que ser pouco e bem direcionado. No geral, a vida da gente é um entrar no fluxo. E essa pessoa que tinha um fluxo que poderia trazer muita coisa boa para ele, que é a história da goiaba, ele atingiu o objetivo dele de ter goiaba, por não ter entrado no fluxo, por não ter olhado e falado, pô, em vez de eu ter o apego
eu vou ter o compartilhar, aquele benefício se tornou um problema. E aí as pessoas dizem, nossa, a vida é complicada, a vida é difícil. Essa sensação de ser difícil, ser complicada, em grande parte acontece porque a gente não entra no fluxo, a gente não dá o passo seguinte. Porque na hora que você gera movimentos, e gera movimentos onde você está constantemente em desenvolvimento pessoal e em sintonia espiritual, as situações da vida benéficas vão acontecendo. Porque você está ajudando esse fluxo a gerar coisas boas. É muito mais fácil quando você aproveita a força que vem do fluxo para dar o passo seguinte. A vida mais fácil é aquela onde tem sabedoria e também aquela aonde você vai a favor do fluxo. E indo a favor do fluxo, você vai sempre desenvolvendo, aperfeiçoando, tornando mais forte as suas qualidades. Portanto, você vai ficando melhor a cada dia. E por fim, você vai gerando sintonias com energias elevadas. Portanto, você vai aumentando a probabilidade de gerar vários outros fluxos, que aí eu vou explicar em 2 segundos só para você entender. Você pega a goiaba e leva para um amigo seu. Esse seu amigo fica feliz, fica contente, fica grato e fala, eu vou fazer uma goiabada e vou te chamar aqui para, para tomar um café com a gente. Com isso, aquela amizade reforçou. Com isso, você vai ter um momento digno, um momento de alegria, de satisfação. Ou seja, você tem um aumento da probabilidade de surgirem outros fluxos, outras situações benéficas. E tudo isso, gente, dentro de uma simplicidade. Porque é somente através da simplicidade que nós conseguimos repetir, reproduzir situações, fluxos e sabedorias muito importantes para a vida. Quando a coisa começa a se tornar muito complexa, a tendência do ser humano é desistir, a tendência do ser humano é se paralisar. Bom, eu agradeço vocês por terem vindo até esse momento. Convido vocês a curtir o nosso canal, a participar dos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E quero dizer que é muito bacana a oportunidade que vocês estão me dando de ser útil para vocês. Muito obrigado, paz e bem e até mais.